né, com planejamento e cultura nas cidades e os outros royalties nas cidades de petróleo. Então, acho que isso caminha para a gente, né, verticalizar mais essa discussão. Ninguém esquece as perguntas e as coisa era para ser o fórum que ia acontecer já integralmente nessa época, e não com vários problemas logísticos, de gripe, enfim, de eu ser novada também na burocracia daqui, não foi possível. E elas toparam, Juliana também, a primeira vez que eu mandei um e-mail pro Afonso, pro Vidano, não sabia que ela estava lá, e foi uma surpresa, ela me respondeu, a gente já participou de um grupo de pesquisa juntos, foi cultural. Então eu queria assim, agradecer, na verdade não tinha agradecido, eu acho que eu não fiquei aquela hora, assim, super agradecendo, dizer que elas são fundamentais. E outra coisa, se vocês perceberam assim, que no PRINC, eu tenho uma grande pretensão, assim, um desejo de poder mas ter um braço com a UF em Campos, né? Porque é uma pesquisa que aporta que a gente tem um tripé aqui de continuação. É impressionante como é redondo, assim, uma fala que vem com o panorama e a outra verticalizando essa história do petróleo. Vai ficar, eu acho que vai ficar da Universidade do Petróleo. Vai ser até bom, ele lembrando professora da UF da Geografia, né? Então, prazer. Bom, eu estou me sentindo em casa. Então, a Adriana, a Márcia, que já tive aqui ano passado, e agora na UF, né? Ano passado eu ainda não estava na UF, a partir de janeiro desse ano, com a implementação do curso de Geografia na UF do Polo de Campos, aí eu pude então fazer parte agora desse grupo de trabalho de forma mais sistemática. E eu acho que a gente pode agora cada vez mais, né, unir forças e transformar o Fórum de Cultura não só daqui de Rio das Ostras, como a gente também tem uma parceria de organização, inclusive, com Campos. Podendo acontecer aqui, lá, ou em Niterói, eu acho que isso não faz. Eu acho que a gente tem que movimentar esse trabalho que é super importante. Falando um pouco desse projeto, o planejamento público na cidade de Petróleo, ele começou, como eu falei, eu estava ainda na Cândido Mendes, no mestrado em planejamento regional e gestão de cidades. E a Cândido, nesse período, eu estava num grupo de trabalho que tem um estudo sobre royalties, né, a importância da aplicação dos royalties do petróleo na administração pública, né, na gestão dos municípios, com relação às finanças públicas. Então, tem grande parte dos dados levantados para essa pesquisa estão no InfoRoyalties, que é uma ferramenta, né, organizada pelo professor Rodrigo Serra, que foi da Cândido e agora está na Agência Nacional de Petróleo, e por outros pesquisadores lá da Cândido. E vocês podem acessar que o InfoRoyalties você encontra todos os dados de royalties de todos os municípios brasileiros, desde recebimento, quanto cada município brasileiro recebe, a relação desses municípios, do quanto recebe com folha de pagamento, como é que esses municípios têm utilizado esses royalties, enfim. E aí, eu quando fui participar desse grupo, a cultura sempre foi um interesse pessoal, e aí veio essa ideia de trabalhar os investimentos públicos de cultura. Então, quantos municípios ricos do petróleo, como eles estão gerindo seus recursos com relação à cultura? A cultura cresceu o investimento em cultura na mesma medida em que cresceu as rendas municipais? Os equipamentos urbanos de cultura desses municípios, eles tiveram algum tipo de fomento? Aumentou o número de equipamentos urbanos de cultura? Melhorou a qualidade dos projetos, dos planos culturais? Programas de difusão cultural, projetos de difusão cultural, que tipo de projeto está sendo realizado?
Eventos culturais, quais são eles, como eles se desenvolvem e principalmente onde eles estão sendo desenvolvidos, onde estão os equipamentos urbanos de cultura nas cidades. E aí, nessa pesquisa, a gente também faz uma relação, e aí por isso que esse projeto passou no CNPq, ele tem um financiamento do Universal, porque a gente faz uma relação de planejamento, cultura e educação nas cidades de Petrópolis, onde a gente também busca identificar a população de nível superior desses municípios. Então, como grande parte deles, Campos, por exemplo, é um polo educacional da região, a gente busca identificar se, na medida em que cresce a população universitária, isso tem provocado algum tipo de pressão sobre os equipamentos urbanos de cultura, ou que tipo de planos e programas específicos para universitários essas prefeituras estão desenvolvendo. Então foram questões que nortearam, que nortearam esse trabalho. Então ele tem como objetivo estudar, apresentar dados de investimentos públicos no setor da administração municipal, o setor cultural, que é o setor 13, cultura é o último setor da administração. Então, para vocês verem, não é mesmo negligenciado em grande parte dos municípios. E esse estudo ele foi fechado, né, nos 5 municípios que mais receberam royalties de petróleo no período de 99 a 2006. Eles mudam de posição entre o primeiro e o quinto, mas eles se mantiveram entre esses 5. Então esses são os municípios Campos, Quissamã, Rio das Ostras, Cabo Frio e Macaé. Eles são os municípios que mais receberam royalties de petróleo nesses anos. E a gente vai apresentar um pouco o quadro de gestão municipal desse setor nesses municípios. Pode passar. Então, para quem não é da região, para ter uma ideia, né? Campos, aqui, Quissamã, Rio das Ostras, Cabo Frio, cadê Cabo Frio? Aqui na Botinha, Cabo Frio e Macaé, aqui no final. Então, a gente tem uma concentração nessa região, aqui entre essas regiões da Baixada Litorânea e a região norte fluminense. Esses são os municípios que mais recebem royalties do petróleo em todo o Brasil. Portanto, então, o que a gente imagina, qual o quadro que a gente pode imaginar chegando nessas regiões, nesses municípios? Que são municípios bem dotados, que são municípios que têm uma boa infraestrutura de circulação, de transporte, de educação, de áreas de lazer, de área de proteção ambiental. Bom, eu vivo em Campos e não tem nada disso. Campos é uma vergonha. Eu não sei os outros. Em termos de conhecimento, de vivência cotidiana. Vivência cotidiana, Campos é um desastre. Bom, então a gente pode ir passando, porque assim, então, volta lá no quadro. Bom, então aqui a gente tem os dados de quanto esses municípios recebem. Campos recebeu no ano de 2006 847 milhões só de royalties de petróleo e participação especial. O que tem de diferente royalties e participação especial? Vocês sabem? Todo mundo aqui tem domínio dessas informações? Não. Royalties é aquele valor que os municípios recebem, como se fosse uma compensação financeira pelas perdas de um uso de um recurso natural, certo? Isso todos os municípios recebem. Participação especial é pago por aquele poço de alta produtividade. E Campos tem esses poços de alta produtividade. Então ele tem um teto de recebimento de royalties. A partir daquele teto, quanto mais se explora, mais o município recebe de participação especial. Isso aumenta a arrecadação municipal terrivelmente. E aí, Juliana, esses municípios, por exemplo, não adianta pressão sobre eles, dizer que eles não vão receber recurso do governo federal, dizer que eles... Não adianta, eles não precisam, eles têm uma preguiça fiscal. Esse é o termo que o professor Rodrigo Serra utiliza para definir esses municípios.
eles têm preguiça fiscal, eles não cobram IPTU, eles não têm multa em quem estaciona. Não tem por que fazer uma pressão sobre a sociedade e não tem como o governo federal pressioná-los, porque eles não dependem de recursos federais, eles são autônomos. Então, participar como voluntários de um plano nacional, pode esquecer que eles não vão participar, mas não vão mesmo. A não ser que isso seja, que eles possam utilizar isso como meio de desviar esse dinheiro. Que a gente vai mostrar aqui no campus o que aconteceu em Campos recentemente. Olha, assim, para a gente ter uma ideia assim, dos valores. Então, as questões eu já coloquei um pouco, né, em virtude das restrições orçamentárias na maioria dos municípios brasileiros, a cultura não é vista como instrumento de inclusão social e desenvolvimento, mas algo residual e supérfluo. Bom, já que esses municípios ricos, eles não têm problema de restrição orçamentária, então a cultura nesses municípios, assim como a saúde, a educação, o transporte, né, são bem dotados. Então, assim, será que é essa a realidade desses municípios? Então, essa foi uma das questões norteadoras para essa pesquisa. Então, e qual o papel da cultura no desenvolvimento das cidades do petróleo? Então, como o Ministério, e assim, é uma coisa importante até para o Ministério começar a pensar, carimbar recurso, né, buscar pressão sobre, não só sobre os municípios, sobre os estados, até um carimbo desses recursos de royalties do pré-sal para o investimento em cultura. Que aí sim pode ser que vocês consigam fazer com que esses municípios tenham algum investimento em cultura. Se conseguir fazer pressão sobre essa nova legislação, principalmente a nova legislação do pré-sal, incluir o Ministério da Cultura como recebedor desses recursos. Senão não vai não. Começar. Bom, aqui são etapas da pesquisa que envolve gastos públicos municipais, levantamento de qualificação do aparato institucional da cultura, se os municípios têm órgãos gestores, quais são, qual a formação dos gestores de cultura nos municípios. A gente vai ver pelo quadro da pesquisa do IBGE qual é a formação dos gestores desses municípios e quais os instrumentos gestores, quais são os instrumentos de cultura e quais os instrumentos de gestão urbana de cultura. Se tem conselhos, se tem fundo municipal, se tem Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. A gente vai ter um quadro aí. E, por fim, a identificação dos equipamentos de cultura, e a gente está ainda nessa última fase, que é a identificação dos equipamentos de cultura dos municípios e a relação dos equipamentos com o espaço da cidade, com o território. Então, como eles são usados, por que eles são usados, onde eles estão localizados nos municípios. Isso é uma coisa importante, que a tendência sempre é centralizar, é sempre colocar no centro e cada vez mais dotar os centros das cidades de infraestrutura e o restante do município fica fora, né, desse eixo de circulação e não participa dos eventos, não tem acesso à informação e na verdade acesso à informação como um todo. Você não tem acesso aos bens culturais, não tem acesso às universidades, não tem acesso às redes de saúde, então continuam sendo os mesmos desassistidos. Pode passar. Aí um pouco dessa ideia da cultura para o desenvolvimento, que a cultura deve ser vista como instrumento de inclusão social, como eixo de fortalecimento das identidades e como espaço privilegiado da realização da cidadania e também como fato econômico gerador de riqueza. Então, parte da concepção da cultura como uma estratégia de desenvolvimento social e econômico. Pode passar? Dentro da economia de cultura, eu acho que todos vocês aqui que trabalham com cultura sabem da importância da cultura para o desenvolvimento econômico e o que isso representa dentro do PIB nacional, né? Dentro das estimativas do Banco Mundial,
A cultura representou 7% do PIB do Brasil em 2003, são dados já passados, né? Na Inglaterra, 8,2% em 2004 e empregando 6,7% dos trabalhadores. E desde 1997 vem crescendo 8% ao ano. Então, no Brasil, a recomendação do MINC é que cada município invista pelo menos 2% do seu orçamento em cultura. E a gente vai ver como esses municípios ricos, se eles alcançam esse valor, esse percentual dentro do orçamento. Pode passar. Dificuldades para compreender a cultura como instrumento de desenvolvimento. Essas dificuldades para dimensionar o potencial das atividades culturais para o desenvolvimento econômico, por se tratar em geral de atividades informais e que expressam a diversidade das manifestações simbólicas associadas às distintas realidades sociais, geográficas e históricas. Também como dificuldade a complexidade que envolve a definição conceitual, né, da dimensão cultural, que permite uma delimitação das atividades culturais. E uma visão que os formuladores de políticas públicas ainda têm em relação a uma cultura vista enquanto residual na política de planejamento municipal. É bom a gente lembrar que, por exemplo, quando a gente fala com relação aqui à dimensão conceitual, é muito comum a gente usar termos, né, folclórico para definir um determinado tipo de cultura, para falar de cultura de massa, cultura culta, cultura erudita. Então, o que é isso? A gente tem claro esses conceitos? A gente sabe do que está falando? Ou melhor, melhor ainda, quem planeja a cultura do município, os gestores, eles têm noção do que eles estão falando, do que eles estão fazendo? Então são essas questões que a gente levantou e dentro das entrevistas com os gestores a gente tem levantado. Eu tenho que sair correndo da região logo que entregar essa pesquisa. Você corre riscos aí, Eli. Carapebus eu não fui. Tem onde ser refugiado. Não, Carapebus eu não vou não. Bom, então, com relação ao dimensionamento da cadeia produtiva, da cultura, essa cadeia produtiva que envolve a criação artística, intelectual, individual, coletiva, assim como produtos, serviços ligados à fruição e à difusão da cultura, como museus, patrimônio histórico, etc. E dentro dela enquadram-se os produtos e serviços que possuem potencial financeiro e valor simbólico, artesanato, indústrias culturais, turismo cultural, patrimônio cultural, moda, design, música, enfim, essa cadeia produtiva, tudo aquilo que envolve a atividade cultural, que é tão fracionada e que a gente tenta articular e dentro daquilo que se entende como gestão municipal de cultura, será que eles têm essa noção do quanto a possibilidade de trabalhar com essa dimensão e transformar isso aqui em desenvolvimento econômico e desenvolvimento social dentro do município. Mercado de trabalho, que teve o primeiro panorama no Brasil, o estudo do IBGE. Bom, esse levantamento aqui, eu usei muito o MUNIP, né, as informações do IBGE, que me trouxe informações sobre gastos de cultura com famílias, mas enfim, como cada município declarou a sua gestão municipal. Isso é uma coisa importante a gente saber. Quando o IBGE fez essa pesquisa, encomendada, né, pelo Ministério da Cultura, foi enviado aos municípios os formulários para os gestores municipais declararem aquilo que deve de informações. Os dados desses municípios que eu trabalhei, eles são problemáticos. O que eles dizem no MUNIC, que eles o orçamento de cultura não é aquilo que é dito no orçamento do Tesouro Nacional. Não é o que aparece no orçamento municipal, é declarado no orçamento municipal. Então, é problemático, é mentiroso. Ele é problemático. Dados distorcidos.
Agora, isso não é responsabilidade do IBGE, isso que fique claro, né? O IBGE não tem como ter esse controle de todos os municípios nacionais. É uma questão de responsabilidade social do município. Então, isso, eu acho que a segunda etapa é fazer uma amostragem, tirar uma amostragem e ir até e verificar em loco se essas informações declaradas pelo IBGE em 2006, qual foi a alteração que teve e se essa alteração que teve está relacionada mesmo com mudanças que tiveram na estrutura do município, ou se foi declaração equivocada mesmo, ou se algum funcionário que não estou fazendo nada, vou preencher esse papel aqui rapidinho. E também, pode passar que eu vou passar os dados, que eu acho que é mais importante. Então, as variáveis consideradas na análise desse trabalho são receita municipal, receita de royalties, mais alto, está muito baixo aí atrás, muito baixo, tá? Nossa, eu estou gritando aqui, eu acho que eu estou gritando. As variáveis, então, consideradas são receita municipal, receitas de royalties, gastos com cultura, e aí envolve, né, as duas grandes áreas, patrimônio histórico, artístico e arqueológico, e difusão cultural. E para a nossa pesquisa, difusão cultural é exatamente o ralo. Esse é o ralo bom. Vou mostrar depois por quê. Gastos per capita com cultura e gastos com outras políticas públicas. A gente vai ver. Bom, então as fontes de dados são essas, que aí isso é uma coisa importante. Toda pesquisa que a gente vai fazer, é importante a gente ter essa base de dados consolidada, respeitável, né? Senão aquilo que a gente apresenta pode ser facilmente questionado e a pesquisa vai por água abaixo. Então a gente buscou fontes como Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, o InfoRoyalty, que é construído a partir de informações da própria Agência Nacional de Petróleo. O InfoRoyalty, ele é uma ferramenta de controle onde, na verdade, ele sistematiza várias informações que já estão disponíveis na Agência Nacional de Petróleo, mas é difícil encontrar isso de forma sistematizada. O InfoRoyalty, ele é uma ferramenta muito boa. E o próprio MUNIC, né, do IBGE 2006. Pode passar. Aqui a gente tem uma tabela de despesas com cultura e educação por município, no caso desses 5 municípios. Já está aplicado aqui no despesas por atividades. Quando a gente traz, né, atividade, isso aqui são os dados do Tribunal de Contas. Cultura, educação, né, educação superior, esse ND não declarado. Então, isso aqui é o seguinte: o município não declara ao Tribunal de Contas essas despesas. Pode não declarar, porque a única punição do município é ele não receber as verbas federais ou as verbas estaduais. Então, para ele não faz a menor diferença. Para eles não declaram. É melhor não declarar que não precisa passar. É melhor não declarar, exatamente. É mais jogo não declarar. Aí você desce, Campos, 99, não declarou. Macaé, 99, não declarou, baixa. Quissamã, não declarou. Dados de educação superior, não declarou. Aí você vem para 2006 aqui. E aqui uma coisa interessante, olha só. É porque eu não estou conseguindo saber qual. Bruno, é melhor você não botar em 150, é melhor botar pode diminuir um pouquinho, a gente se esforça. Aí. Aqui, por exemplo, Quissamã, cultura em 2002 já não declarou. Isso é indicativo de alguma coisa errada, né? Aí você tem, vem pra cá, 2004 também, aí os valores também. 2002, eu não sei qual é esse município, eu estou perdida. Foi normal. Que eu estou perdida. Isso aqui.
Você tem aqui Quissamã, Cultura, em 99, declarou 4 milhões. Em 2003, só 1 milhão. 2005, 2 milhões. 2006, 5 milhões. Quase 6 milhões. Quase 6 milhões. Aqui já vem toda a declaração. Mas esse primeirinho aqui não continua sem declarar nada. Que eu acho que é Campos, né? Cabo Frio. Continua sem declarar em 2006. Aqui eles já declararam. Então, a punição é não receber as verbas federais. Qual é a punição? Tipo, Não receber as verbas federais. E eles não precisam. Então, como eles são municípios muito inferiores a que isso aí. recebem por ano, Campos recebeu 800 milhões em 2006. Então, para que vai declarar e ter uma punição do governo federal de receber uma verba minguada do governo federal, se tem excedente? Então, a lógica, por isso que não funciona essa punição de não receber as verbas, porque para eles não faz a menor diferença. Porque isso aqui é o retrato disso que eu estou te falando, senão faz diferença não para faz São João da diferença. Barra, que recebe 10 mil reais por ano de royalties. Recebia, vai começar a receber mais, porque os postos de São João da Barra são altamente rentáveis e agora com a presença lá com a implantação do Porto do Açu e com o complexo logístico, na verdade, também não vai Vamos entrar fazer nessa diferença. lógica aí. Entra nessa mesma lógica. Pode? Volta lá e a gente passa os dados. Pode descer. Naquela anterior, volta aquela despesa cultura, agora tá. Aí aqui, gastos com cultura, só em 2007, que assim, como eu não tinha naquela tabela, 2007, né? Quissamã, que aumentou consideravelmente, gastos totais com cultura. Por exemplo, Quissamã gastou 6 milhões só com os totais. No que se refere ao patrimônio cultural, 2 milhões, difusão cultural, 1 milhão, quase 2 milhões também, e outras despesas da função culturais, 6 milhões. Então, é aquilo que eu estou te falando, outras despesas, outras despesas entra tudo. Aniversário da avó, assim, entra Dia das Mães, todos esses filhos de moda. 15 vezes com a Então, mulher. não tem. Desfile de moda. Aquilo, por exemplo, que foi feito já com a saúde, né, de ter o Conselho Municipal de Saúde, ter um controle desses gastos, ter dinheiro carimbado para cada uma das funções, a cultura precisa que seja também feito dessa mesma forma. Tem que ter controle dos recursos, caso contrário, a gente ainda vai ter esses dados assim de outras despesas, é maior. Macaé, que não é, mas assim, Macaé, outras despesas é maior que a difusão. Cabo Frio, patrimônio cultural não está declarado e difusão não está declarado. Agora, no das Ostras, que é o município de vocês, hein? Patrimônio cultural, 90 mil reais. Quer dizer, é muito pouco, né? 90 mil reais, você pega o outro lado, você tem disparates. Né? Falar das pessoas, paga Então, são esses dados que assustam a gente de ver como o recurso ele é mal gerido. Então, o nosso papel aqui é fazer mesmo esse acompanhamento e pressionar os gestores para saber como eles estão investindo. Dá uma passada. Aqui, participação dos gastos de cultura na receita orçamentária, 2007. Macaé, 0,67. Cabo Frio, 1,23. Campos não declara, então a gente não conseguiu os dados de Campos, né? Não declarou 2007. E o das Ostras, 1,33. Então, dos 5 municípios ricos, 4 não alcançam os 2%
que é o mínimo exigido, que é exigido pelo Ministério da Cultura. Quissamã, por outro lado, tem um orçamento, né, tem uma receita boa para a cultura, chegando a R$ 618 por pessoa por ano, que é significativo, mas porque Quissamã é um caso especial, a gente sabe, né? São hoje o quê? 13 mil? Qual é a população de Quissamã? 13 mil? Não chega a 15 mil. Não chega a 15 mil. Mas é um município com um território também pequeno, né? Território pequeno, área urbana pequena, né? Os investimentos de Quissamã que têm sido feitos, é uma coisa que chama a atenção, que salta aos olhos, que são todos os equipamentos de cultura, grande parte dos equipamentos de cultura de Quissamã, eles são voltados para uma valorização do nome do Barão de Araruama. Então é o solar, que era do Barão de Araruama, o outro, a fazenda Machadinha, que vem de uma origem, né, da família do Barão de Araruama, e que toda a linhagem da atual gestão, a gente já está na segunda gestão, né, do prefeito do Armando Carneiro. Então na verdade, Quissamã eu considero muito mais como um projeto de representação social do que exatamente um projeto cultural. É a manutenção de um grupo social, de uma elite que está no poder, historicamente está no poder no município. Então você tem muito mais um reforço do nome da família, né? E como aqueles bons representantes, né? Inclusive quem for ao solar, o que é vendido Barão de Araruama ele era um escravocrata, mas ele era muito legal, né? Todos os escravos eram amigos dele, né? Então isso assim, não estou inventando. Quem for ao solar, é esse discurso que vai receber. Então acho que a gente também tem que questionar, mesmo aquilo que é bonito, é bonito, a região está bonita, o município é bem organizado, né? A cidade é bonitinha, mas eu acho que a gente tem que cuidar também do discurso, porque grande cultura também ela tem um viés político e ideológico que a gente também tem que cuidar. Então não dá para aceitar que venha a ideologia de uma representação de um grupo social venha vestido de cultura. Isso a gente também tem que aprender a questionar. Porque eu acho que um dos conceitos que devem ser caros à discussão de cultura é o conceito de representação social. Tem uma coisa só para, assim, eu estudo cinema italiano e a estrutura fascista, né, política fascista, que foi toda estruturada via representações culturais. Então, o Mussolini cria o Cinecittà na Itália em 1937, dizendo que ele é um cinéfilo, que ele quer fazer cinema nacional italiano, vinculado a intelectuais que ficam dentro desse discurso, para fazer propaganda fascista, né? Hitler fez isso com Hitler criou isso, né? Hitler chama Heidegger em alguma medida apoia, né, o Hitler nesse sentido, que eles se apresentam como cultos, como alguém que fazem grandes teatros, grandes equipamentos de cinema, e tem que ter também um certo cuidado com essas maquiagens. Então isso aqui é dividido e como esses recursos são... Eu não sei, por exemplo, até que o Barão, o solar do Barão a origem era da família, né? A propriedade era da família. Então a gente não sabe até hoje se essa propriedade passou à prefeitura, se ela foi comprada e em que termos. A gente não consegue desfazer essa teia. Então isso é uma coisa que, assim, eu acho que para vocês aqui que estão estudando, eu sei se Quissamã é um bom campo. Tem um projeto da professora Diná, lá em Quissamã, ela esteve lá na época em que ela trabalhava na FUNAC, nos anos 90,
fazendo um trabalho justamente sobre aquele complexo da Machadinha, agora ela reapresentou esse projeto como projeto de pesquisa. Então tem alguns alunos que certamente estão envolvidos. Eu acho que uma das questões é saber isso. Em relação a isso. Se a área que é do Solar hoje, que é da Machadinha, do Sobradinho, se esses prédios eles hoje são pertencentes à prefeitura, ou se eles continuam como propriedade das famílias, e se é da prefeitura, em algum momento isso foi, como é que esse processo foi realizado? Foi compra? Quanto custou? Né? Foi doação? Foi transferência? Então, esse é um dado importante, significativo para levantar nesses projetos de Quissamã. Pode passar, por favor. Aqui, a partir dos dados do MIC, do MUNIC, a gente tem um quadro dos instrumentos de gestão cultural. Então, a gente tem aqui os municípios, o órgão gestor, formação do gestor, se o município tem ou não política municipal, se ele tem uma legislação de fomento à cultura, se tem uma legislação de proteção do patrimônio cultural, se tem fundo municipal, se tem orçamento e... Passa um pouquinho para a direita para ver. Orçamento municipal, aqui, passa para cá. Conselho Municipal de Preservação de Patrimônio. Agora a gente volta para lá, vamos ver, vamos acompanhar cada município. Bom, Cabo Frio, qual é o órgão gestor? E a gente vê, por exemplo, qual que é a independência da cultura com relação aos outros setores. Cabo Frio tem uma Secretaria Municipal de Cultura, Campos não tem mais? Tinha, acabou, virou departamento. Virou departamento. Então, olha só, então hoje o turismo tem uma importância maior no município que o departamento de cultura, que é a cultura. Cabo Frio sempre teve. Campos dos Goitacazes, o que foi declarado no MUNIC foi apenas a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Entretanto, Campos tem 3 fundações que gerem os recursos da cultura. Essa Fundação Jornalista Oswaldo Lima, a Fundação Trianon e a Fundação Palmares, cada uma com uma atribuição diferenciada. Entretanto, a Fundação Trianon e a Palmares, que são antigas, elas não apareceram no MUNIC. E, portanto, não apareceu também os recursos destinados a cada uma delas. Então, esse recurso aqui, 940 milhões, relacionado aos gastos de 2005, a gente não sabe se ele foi usado só para jornalista Oswaldo Lima ou se foi a soma deles e jogado para cá. A gente ficou sem saber, essas são informações que a gente não consegue esmiuçar. 4 milhões. Estive lá na semana retrasada e uma das secretárias de lá me falou que o presidente da fundação ele é como se fosse o secretário. Não, o presidente da fundação é como se fosse um secretário. Ele não é um secretário, porque ele é o diretor da fundação e a partir dali é que são transferidos os recursos para as demais fundações. Mas existem essas outras duas aqui, e que aqui a Fundação Palmares, que atua diretamente com as populações quilombolas, com apresentações artísticas que eles chamam cultura popular, né? A Fundação Trianon, que é onde tem o Teatro Trianon, que são os shows da Alcione, os espetáculos da... Gente, como é o nome daquela moça que é madrinha de bateria? Na escola do Rio de Janeiro. Bom, então uma dessas moças, uma dessas moças bem dotadas, assim, um espetáculo teatral, nível. E a Fundação Jornalista Oswaldo Lima, que se propõe a algumas atividades mais, tipo, tem uma sala de cinema com apresentação de vídeo, mas desde a posse da Rosinha, isso aqui também ainda não se consolidou
essas áreas aqui ainda não estão claras. A formação, então, aí Macaé tem uma fundação, agora a secretaria. E a fundação está inserida nela. Então, Quissamã também foi uma coordenadoria especial de cultura e lazer, hoje tem uma secretaria especial de cultura que é ligada diretamente ao Poder Executivo, ou seja, articula direta a diretora da Secretaria de Cultura, ela está subordinada apenas ao prefeito. Eu vou ter que falar, né, a primeira dama do município. Definitivamente você corre isso. E Rio das Ostras é a Fundação Rio das Ostras de Cultura. Bom, aí... Oi? Então aí a gente tem as formações, né? Ensino superior completo em psicologia, ensino superior completo em direito, superior incompleto de Macaé, de campus superior incompleto para os subsídios. Aqui de Cabo Frio, que até essa pesquisa, então tinha um curso de comunicação social. Então, assim, qual o rebatimento disso para o setor? Mas também tem uma coisa que comprometimento, a formação, a cultura como gestão, né, ela historicamente está sendo pensada, estruturada, academicizada, tem pouco tempo, né? Tem 10 anos, né? Então, assim, isso ainda, a gente ainda está limpando resquícios de uma administração superior e cultural. completo, um capítulo demais, né? Ah, não, superior, eu estou falando nem de superior incompleto, estou falando ali Dois de casos, superior em superior direito, incompleto. superior em psicologia, mas também tem uma coisa que Tá. né? Mas isso, eu acho que são essas discussões que a gente tem que trazer para a gente... o controle social é importante, né? Você ter, claro, quais são as atribuições. Então você tem alguém que não é da área, o risco de errar é maior. Com certeza. E aí agora é o momento mesmo então, de pensar essas coisas para colocar as coisas. Aí o Monique pergunta do aluno, Né? Que é para registrar exatamente. que a gente ainda leva por conta de... Qual é, por exemplo, a política municipal de cultura? Existe? Todos dizem que sim. Todos dizem que tem uma política municipal. Mas quando você vai... Aí você vai, legislação de fomento, nenhum tem. Legislação de proteção patrimônio histórico, patrimônio. Campos tem. Campos tem, por incrível que pareça, Campos tem uma legislação, tem no plano diretor uma área de delimitação, mas o Conselho Municipal de Patrimônio, desde quando a Rosinha assumiu, ele foi desfeito. Ele não, assim, tinha no governo passado, no Conselho, eu até cheguei a participar um ano, assim, como observadora, né? Não tinha direito a voto, não tinha nada, mas pelo menos acompanhava um pouco os trabalhos, e do início do ano para cá ele não foi rearticulado. Então, o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de Campos, de preservação de patrimônio, ele está, apesar de ser um conselho deliberativo, ele está desfalcado, não existe. Então, bem mais. Fundo Municipal de Cultura, nenhum tem. Então você tem. Agora tem, foi votado semana passada. Então, Já agora. foi votado semana passada. Então isso é muito recente. Como foi votado? Como foi criado? Foi criado um conselho junto? Teve conselho, eu só vi a manchete. Macaé? Não, Quissamã. Quando eu estive lá Esse no ano início. concorrendo várias conferências de cultura, né? Macaé, Quissamã, Cabo do Cabo, Búzios, Casimiro. Campos, a prefeita disse que não vai fazer. Não vai fazer. O Rio das Ostras também não teve, né? Não fez e não vai fazer. porque Não tiveram. A informação que a gente tem aqui é outros gestores. E se manteve a Conferência de Cultura e tem participado ativamente. Que assim, ainda é uma pessoa que tem mesmo uma preocupação, que a secretária é ativa com relação a aquilo que envolve a gestão de cultura.
com vários problemas, mas ainda assim é uma pessoa que busca se instrumentalizar. Tem participado das conferências, tem formado a conferência lá, mas o conselho é uma coisa que vai ainda demorar. Bom, então quais são os resultados preliminares dessa pesquisa? Então, mostra que o município de Campos, que não tem atendido a lei de responsabilidade fiscal, no que tange a efetiva entrega das contas públicas, daí a opção por não apresentar dados que ainda são inconsistentes. Então, a gente não tem como falar muito de Campos, porque Campos, como não declara as suas contas, fica difícil a gente investigar como é que esse município usa os seus recursos para o setor. Com exceção de Macaé, os demais municípios apresentam gasto com cultura superior à média dos municípios. Macaé não, desculpa, Quissamã, a média dos municípios brasileiros. Quissamã se destaca por apresentar gasto per capita com cultura muito superior à média do país e em relação também aos municípios do petróleo. Chama a atenção, no entanto, o montante de recursos classificados como outras despesas com função cultura, ou seja, gastos com apoio à realização de eventos. Não é demais mencionar que a Polícia Federal, na Operação Telhado de Vidro, descobriu uma nova forma de desvio de recursos públicos em Campos através de gastos com eventos culturais. A Operação Telhado de Vidro, não sei se todo mundo lembra, mas desmantelou uma quadrilha que envolvia representantes da prefeitura, fundações culturais, empresas que participavam da organização dos eventos, que mostrava que eventos que no resto do Brasil se paga 100 mil para um artista, em Campos estava se pagando 200 mil. Então, isso são dados da Polícia Federal, não são meus. Não causou roteiro, né? Não ficou sozinha não, o carro caiu em Macaé também. Foi, na mesma operação. Então, até pouco tempo tínhamos representantes lá em Bangu, moraram 4 meses em Bangu. Então, por conta dessa operação. Eles não roubaram galinha e já saíram da cadeia. Já saíram. Roubar galinha e ficar Então, embora elevados gastos com cultura dos municípios de petróleo, é necessário avaliar o acesso aos equipamentos culturais para saber os impactos gastos enquanto política pública de inclusão social. Então, além de identificar gastos, é importante saber onde esses equipamentos culturais eles estão. Isso faz parte da próxima etapa da pesquisa. A gente está marcando os pontos dos equipamentos e tentando mapear. A gente tem uma certa dificuldade que é com relação os municípios, eles não têm uma planta, eles não têm eles não têm plotado e eles não têm uma base digital da sua área urbana. Então é tudo no AutoCAD, não tem um programa de geoprocessamento que pudesse com a área urbana e muito menos com a localização. Então a gente está indo com os pontos, marcando para fazer esses mapas de inclusão. E aqui a gente tem, por exemplo, levantamento de equipamentos de cultura, bibliotecas, por exemplo, Campos é um município que tem 3 bibliotecas, um museu, tem 4 teatros, centro cultural só tem um, ginásio de esporte tem, porque tem todos aqueles times de futebol profissionais. Cinema aqui está dizendo que tem 2, mas assim, na verdade, tem um cinema, o Juschob, e tem o cinema do Sesc. Municipal não tem. E aí eu acho que isso aqui vai ser importante para a Juliana depois, também, para a gente fazer a discussão sobre universidade e equipamento de cultura, porque assim, a UF em Niterói tem cinema, então a gente também quer ter. A UF em Niterói tem um teatrinho, a gente também quer ter. Então, em Campos a gente tem o nosso próximo prédio, tem um galpão que a gente pretende. Na destinação do nosso projeto, o galpão é um espaço de cultura. Então, como esse galpão é o galpão que era da Estrada de Ferro,
na Leopoldina, então ele está todo, tem de ferro, então ele está dentro de um projeto de restauração da UF, mas a gente pretende então discutir quais são os usos. A gente sabe que ali vai ser um espaço de cultura. Agora, o que exatamente vai acontecer lá dentro, e como ele vai funcionar, essa é uma discussão que eu acho que aí vai ser interessante que a gente vai poder conversar com vocês. Agora, eu desconheço as outras bibliotecas de outras aí. Então, veja só, esses aqui são dados. Você conhece? São dados. Tem um monte de ginásio, sim, na cidade. Pode esportivo, futebol, futsal, futebol society, diversas modalidades. Isso aqui é informações que foram declaradas no MUNIC pelos gestores. Tá? Então a gente está tendo trabalho de ir aos municípios para checar essas informações aqui, para relacionar ver quais são os equívocos que tem. Eles declaram, mas não existe uma pesquisa do IBGE, assim, é uma coisa muito... censo. O IBGE não dá conta de fazer isso. Tem uma coisa... São mais de 5 mil municípios. Aí não precisa provar nem com documento isso, nada, só fala do Não, você parte do pressuposto que está lidando com gestão pública e que a gestão pública deve ser responsável. Né? A gente está lidando com isso. E o IBGE está lidando com isso. Ele pode afirmar que não entendeu direito a pergunta, por isso que ele respondeu desse jeito. Esse mapinha está muito mal feito, mas assim, vocês terem uma ideia, essas bolinhas aqui, que exatamente essa área aqui onde eu estou circulando, que é a área central do município de Campos. Então, esses equipamentos, tirando esses dois aqui e os dois aqui, eles estão concentrados numa região central. Então, esse é o padrão nacional. Então, não está fora do padrão, não. Esse é o padrão do Rio de Janeiro, é o padrão de São Paulo, de concentração dos equipamentos urbanos de cultura. Acho que a gente encerra por aqui. Eu agradeço a todos.